Boa tarde, turminha do quinto ano. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo bem, né? Vão ajudar a tia, fazendo silêncio, ficar bem quietinhos e acompanhando a leitura do texto e fazendo a agenda bem bonita. Dia 17/6/2021, quinta-feira, disciplina ciência, o ar, ventos e tipos de vento. É porque hoje a tia vai terminar o conteúdo do ar. No conteúdo do ar, a gente estuda ventos e tipos de vento. Tarefa de classe vai ser no livro, página 74, 75. Tarefa de casa é na folha, que é a revisão de ciência para a prova, né? Comportamento, caligrafia e assinatura da mamãe. Faça uma agenda bem bonita aí, faz um print e bota para tia, certo? Para terminar o conteúdo do ar, vamos estudar fenômenos atmosféricos. A área científica que estuda os fenômenos atmosféricos é a meteorologia. Então, qual é a área específica que estuda os fenômenos atmosféricos? É a meteorologia. A análise desses fenômenos possibilita as previsões do tempo, essenciais para a prevenção de catástrofes ambientais e para o planejamento de atividades econômicas e sociais como a agricultura. Certo, Giovana? Atualmente, informações sobre as condições atmosféricas são obtidas por quem? Por satélites, não é, gente? Estão vendo aqui os satélites? Que estão na órbita do planeta e por estações meteorológicas. Esses equipamentos enviam dados para o centro no qual os computadores processam as informações e geram boletins e mapas com a previsão do tempo. Então, os satélites estão aonde, Júlia? Na órbita do planeta e por estações meteorológicas, né, Júlia? Vamos lá. A formação dos ventos. Vamos ver como os ventos se formam. O ar está sempre em movimento de um lugar para o outro. Chamamos de vento o fenômeno de deslocamento de ar. Então, o movimento do ar é o vento. Essa movimentação é deslocamento das massas do ar. Essa movimentação é o deslocamento das massas de ar. Isso ocorre porque as massas de ar estão sujeitas a variações de temperatura e pressão. O principal responsável pelos ventos é o calor do... Calor de quem? Do Sol. Quando ele aquece o ar, que está mais próximo da superfície da Terra, o ar se dilata, expande e sua pressão diminui. O ar aquecido se torna mais leve que o ar frio e se eleva, seu lugar é ocupado. Se eleva e seu lugar é ocupado. Então, pelo ar frio, que desce por ser mais denso. É essa movimentação que origina os ventos. Então, vamos ver aqui, ó, o que origina os ventos. O ar aquecido se torna mais leve que o ar frio e se eleva. Seu lugar é ocupado, então, pelo ar frio, que desce por ser mais denso. É esse movimento que origina os ventos, tá certo? Agora vamos estudar os tipos de ventos. Vou perguntando e vocês vão responder. O vento pode ter diferentes intensidades e diferentes nomes. Vamos ver quais são os ventos. A gente tem a brisa, a ventania, o tornado e o furacão. Vamos lá. Laís, a brisa é um vento mais fraco. Há dois tipos de brisa. Quais são? A brisa marítima e a brisa terrestre. Muito bem. A brisa marítima que sopra do mar para o continente durante o dia. Ó. Ela sopra do mar, vocês estão vendo aqui, para o continente. E a brisa terrestre que sopra do continente para o mar durante a noite. Ela sopra do continente, ó, para o mar durante a noite. A ventania, vamos ver como é o tipo de vento. A ventania é o deslocamento de ar mais forte que a brisa. Pode destelhar o quê? Casas, espalhar lixo, derrubar árvore e causar pequenos estragos na rede elétrica. Agora vamos ver o tornado. É uma coluna de ar que gira de forma violenta, formando estrutura semelhante a funis,
que se ligam ao solo e a uma nuvem. Pode chegar a 1 km de diâmetro e o vento pode ter velocidade de mais de 200 km por hora. Ele é muito forte, né? Os tornados são perigosos e podem causar muita destruição. O furacão se forma por vento fortíssimo. Olha o furacão. Ele se forma por ventos fortíssimos. Sempre sobre as águas dos oceanos. Muito maior que o tornado, tem em média 500 km de diâmetro e velocidade entre 160 e mais de 300 km por hora. O que lhe dá grande poder de destruição. Então, a gente viu a brisa, a ventania, o tornado e o furacão. Agora, vamos ver os instrumentos de medição dos ventos. A velocidade e a direção dos ventos são medidas com aparelhos. Viu? A velocidade e a direção dos ventos são medidas com aparelho. Quais são os aparelhos? O anemômetro mede a velocidade do vento. Já a biruta e o catavento mostram a direção. Aqui a gente tem um anemômetro e aqui a biruta e o catavento todo mundo já conhece, né? Tá certo? Então, a velocidade e a direção dos ventos são medidos com aparelhos. Pronto, agora vamos ver aqui umidade e temperatura do ar. É possível avaliar a temperatura do ar? Ou seja, se ele está quente ou mais frio, gente, Sim, a gente avalia, né? É possível avaliar a temperatura do ar, se ele está quente ou mais frio. A temperatura pode ser medida com um termômetro. Os boletins meteorológicos costumam indicar as temperaturas máximas e mínimas previstas para o dia, certo? Por exemplo, aqui. Aqui é um boletim meteorológico. Aí ele vai dizer que nessa sexta-feira a temperatura é 28 graus ou 24 graus. Probabilidade de chuva 80% e à noite pode chover. Então aqui é um boletim meteorológico, né? Ele está falando que a temperatura está em 28 ou 24 graus, probabilidade de chuva é 80% e à noite também pode chover. Umidade do ar é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Então, o que é umidade do ar? A quantidade de vapor de água presente na atmosfera. A umidade do ar não é constante, varia de acordo com a época do ano e a hora do dia. Ela é medida por um higrômetro. Se o valor da umidade do ar for, por exemplo, 66%, significa que essa é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera da região em que ocorre a medição, na temperatura do momento em que as medidas foram tomadas, certo? Então, umidade do ar é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera, presente na Terra. Vamos ver a sensação térmica e umidade do ar. A temperatura do corpo aumenta, por exemplo, pela prática de exercícios físicos, não é? Sim. A atividade física desencadeia a produção de suor. Então, quando a gente corre, faz atividade física, a gente fica suando. O suor que está no estado líquido rouba o calor do corpo ao evaporar. Com isso, a temperatura corporal diminui. Em dias quentes e úmidos, mesmo sem praticar exercício, temos a sensação de sentir mais calor do que em dias quentes e secos. Isso acontece porque o vapor de água do ar retém calor. Além disso, ele impede que o suor do corpo evapore. Então, hoje a gente está um dia quente, né? Quando está quente e úmido, aí, mesmo sem praticar exercício, ó, o dia está todo mundo vai suar. Né? Se estiver quente e úmido, a gente, mesmo sem praticar exercício, a gente vai ficar suando. Temos a sensação de sentir mais calor do que em dias quente e seco. Isso acontece porque o vapor de água do ar retém calor. Além disso, ele impede que o suor do corpo evapore, certo? Agora vamos para a atividade de casa. A gente vai explicar a atividade de casa.
Atividade de casa vai ser a revisão de ciência. Aí vocês vão completar com atenção as questões. Aí então, O1, a mistura de diferentes gases. A, por sua vez, é a camada de ar que envolve a Terra. C, os gases que compõem o atmosférico, os mais conhecidos são. Você vai escrever o nome dos gases. Estes 3 gases são sem cheiro, aí tem um nomezinho. Sem cheiro, sem cor e sem gosto. Como é o gás de nitrogênio? Escreve como é o gás de nitrogênio. Terceira questão. Como é o gás oxigênio? O gás carbônico é muito importante para quem? O que acontece com as plantas por meio da fotossíntese? O gás carbônico também é utilizado na fabricação de quê? Aí vocês vão escrever. Qual gás é utilizado para fazer balões de festa flutuarem? Responda corretamente. Qual é a camada de ar que envolve nosso planeta? Pesquisa no livro e responde. Qual é a camada que funciona como escudo protetor contra os invisíveis raios ultravioleta? Quais são as consequências da poluição atmosférica no ambiente? Como é chamado o aumento da temperatura? Quais as propriedades do ar? A área científica que estuda os fenômenos atmosféricos olha que a tia já falou hoje, né? A área científica que estuda os fenômenos atmosféricos o que é vento e quais os tipos de vento, certo? Então, faça a revisão bem direitinho, porque na próxima semana a tia vai conferir. Se der tempo, a tia confere amanhã, mas se não der tempo, eu confiro na outra semana, tá certo? Então, até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos.